palavra mais forte é avançar. Não tem outra. Avançar nas políticas públicas de saúde, de educação, de estradas, de cultura, de juventude. Eu tenho a plena convicção que as pessoas que apostaram neste voto terão orgulho de ajudar a gente a governar. Assim como a gente vai ter que governar em um mutirão com Lula pelo Brasil, aqui na Bahia, nós faremos o mesmo. E aquelas pessoas que não votaram no 13, pode ter certeza, a partir de hoje, passa-se uma esponja nos votos, para garantir que todos, baianos e baianas, terão no meu governo, no nosso governo, a compreensão de que a eleição serve para isso, para fazer um grande debate de projetos da Bahia. E nossos projetos, com certeza, continuarão. Eu espero que a gente possa, essa semana ainda, já combinei com o governador Rui Costa, aqui não tem descanso não, viu, Rui? Vou lhe dizer logo. A gente amanhã, já vou pedir aqui a ele uma audiência para que a gente possa já desenhar a transição. Alguém pode imaginar que é do mesmo time, a gente vai ter transição, vai ter mudanças e nós vamos querer avançar para melhor. E já pedi aqui a audiência, ele já me dizer se é amanhã de manhã ou de tarde. Eu já queria amanhã de manhã, às 8. Mas ele... Então amanhã o Rui, nós vamos anunciar, a gente vai dialogar com vocês o formato e nós vamos participar também das reuniões de transição do governo Lula. Ele mesmo nos garantiu que vai querer ouvir os governadores atuais, os governadores eleitos. Então vocês terão esse espaço aí durante essa semana de um plano de transição para que a gente possa apresentar a Bahia, porque é que nós vamos avançar ainda mais. Governador, aqui para a TV, o resultado da sua eleição saiu um pouco antes do que a Globo. Vocês já se falaram sobre o presidente Lula, ligou para o senhor ligou para ele? Não, olha, o Lula nesse momento, a informação que eu tive quando liguei ali para um companheiro da coordenação é que ele está recebendo as ligações exteriores. Tem presidentes ligando para o Lula, tem ministros que representam os países fazendo isso. A gente vai dar a entrega porque aqui nós vamos fazer uma festa já no Rio Vermelho. E a gente vai ter tempo de falar com o Lula. O resultado das eleições, para nós trabalhamos para aumentar a votação do Lula, para aumentar a nossa votação. Mas as urnas são soberanas, não é isso, Otto? O voto é soberano. Mas o importante é que a gente garantiu a nossa vitória e teremos com o Lula uma agenda marcada para os próximos dias para a gente combinar uma transição. Quais as áreas que o senhor pretende priorizar? Olha, na nossa campanha, eu o tempo inteiro tratei de um tema que ele precisa ser olhado por toda a sociedade, que é o tema da fome. Um Estado brasileiro com gente com fome não produz, não se desenvolve. Ao lado do programa de ação da fome, nós trabalharemos com a geração de emprego. É outra forte ação que enfrenta para a gente resolver o problema da fome. Mas a cultura, a educação, a saúde terão prioridades no meu exercício, a segurança pública. E a segurança pública, onde a Bahia ostenta índices aí entre os piores do país? Então hoje é dia da gente dizer assim, nós vamos avançar, eu acabei de dizer, nós vamos avançar. O Wagner fez, o Rui fez, mas a gente compreende que temos que fazer muito mais. O avançar vai ser colocar na mesa o que nós temos daquela dificuldade que enfrentamos. Nós agora teremos a ordem de grandeza de um governo federal que vai se preocupar com tecnologia, que vai se preocupar com a inteligência, que vai se preocupar com nossas fronteiras e com orçamento. Portanto, nós daremos ainda nesse processo de transição uma palavra mais firme sobre as principais ações e uma agenda de trabalho a partir de janeiro de 23. O senhor fez um discurso conciliador, de diálogo. Você acha importante essa estratégia nesse momento em que as urnas estão tão polarizadas com eleitores que o elegeram Jerônimo Rodrigues, em sua maioria, governador da Bahia a partir de 1º de janeiro? Olha, infelizmente, o governo federal tratou de criar um ambiente de dividir o Brasil. Isso é muito ruim. Na política isso é horrível. Enquanto a gente aqui na Bahia fazia ao máximo de se encontrar com prefeitos da oposição, levar obras para todos os municípios sem demarcar que partido era esse ou aquele, no Brasil foi o contrário. Um presidente que o tempo inteiro dividiu, correu um riscado no meio do país e dividiu quem era assim e quem não era. O Brasil não pode ser a favor, por exemplo, de armas. O Brasil não pode ser a favor de uma pessoa de mais de 60 anos ver uma jovem, uma criança de 14, 16 anos e ter desejos. Então isso nos une e nós vamos trabalhar para isso, com a fé em Deus, com a crença
na família, na religião e na fé, nós vamos buscar o apoio para que a gente possa unificar o Brasil junto com Lula. E na Bahia, continuar trabalhando para que as ações possam chegar sem qualquer desprendimento da gente. Nós não vamos fazer carreira de perseguição. O povo não merece isso. Nós saberemos tratar muito bem quem fez a oposição e quem não fez, mas não é com rancor. O nosso coração não guarda isso. Governador, a vitória do senhor marca a força do PT na Bahia, do governador Rui Costa e do presidente Lula no estado. É um desafio grande que o senhor tem a partir de agora, comandar os destinos da Bahia. Olha, primeiro, as eleições marcam a gratidão do povo baiano. É a gratidão que vê no governo Wagner, no governo Rui, a responsabilidade de não se omitir. Posso dar um exemplo concreto de quando aconteceram as chuvas torrenciais no final do ano passado. E mesmo a gente sem ter um apoio do governo federal, a gente estava lá, dizendo, nós estamos aqui. O que a gente puder fazer, faremos. O que tiver de priorizar o orçamento, priorizaremos. E assim foi feito. A gente não se omitiu. Então a nossa palavra é de gratidão. É isso que as urnas demarcaram para a gente. Gratidão com o trabalho desenvolvido e na expectativa. Quando a pessoa deposita um voto na urna, deposita uma esperança, uma fé, uma crença. E o que depositaram em mim e no Lula é um voto de fé, de esperança. O que depositou o voto no voto do senador, nos deputados nossos, foi um voto de crença e de fé. Nós vamos nos unir com quem tiver interesse de querer cuidar da Bahia, a gente vai fazendo a divisão necessária. As diferenças nossas serão respeitadas, mas o que nos une serão trazidas para a mesa para fortalecer um governo de trabalho e de força. Obrigado, governador. Senador. O simbolismo dessa vitória de Lula nacionalmente, sobretudo diante do uso tão ostensivo da máquina. Você. Como é que você está? Eu não tenho temor nenhum, acho que todos estão soltando notas, principais representantes das instituições que irão respeitar absolutamente o resultado das urnas, a vontade popular. De fato, o que se viu hoje, inclusive no dia da eleição, é algo inaceitável. Onde se usou... Eu nunca vi tantos carros, deve ter vindo carro do país inteiro, tanto da Polícia Rodoviária quanto da Polícia Federal. Hoje eu vi um vídeo, eu achei até engraçado. Um carro da Polícia Federal foi tentar fazer interlocução com alguém que estava dentro da casa dele. Só que estava ouvindo aquela musiquinha que virou recorde de sucesso no Brasil e no mundo. Tá na hora de ir embora. Tá na hora do Jair ir embora. E o cara estava ouvindo a música na casa dele, o carro da Polícia Federal na cidade de Santanópolis. Você imagina o tamanho da cidade, pequenininha, ali perto de Feira. Uma viatura da Polícia Federal, que deve ter vindo do Rio Grande do Sul, provavelmente, foi lá perguntar ao cidadão por que ele estava ouvindo a música. E saiu, provavelmente era mulher, saíram algumas mulheres da porta, e a mulher começou a se colar adesivo no 13 na frente dos dois policiais e dizer, isso aqui é minha casa, eu não posso ouvir a música de minha preferência na minha casa. Então chegou a um nível desse, eu nunca vi. Foram, eu acho que centenas de cidades que hoje circularam viaturas da Polícia Rodoviária, viaturas da Polícia Federal, uma espécie de ronda nas cidades. Ou seja, é o uso da máquina, o uso das instituições que tem uma função extraordinária só com a função de constranger, de intimidar. Isso vai ficar no passado, numa página triste que o povo brasileiro não quer lembrar mais. O Lula, como ele se comprometeu, ele vai unificar nosso país, vai unificar o Brasil e vai deixar no passado, que ninguém vai querer lembrar no futuro breve, um momento de que o Brasil viveu a contaminação do ódio, do rancor e a manipulação de instituições públicas. Nós vamos construir um país da união nacional, um país de respeito às instituições, e esse país será construído por Lula com absoluta maestria, porque ele já demonstrou durante o período que ele governou a sua capacidade de unir o país, e ele vai fazer isso novamente, não tenho a menor dúvida disso. Governador, em relação à sua relação com o presidente... Só um minuto, estamos ao vivo. Exato, Silvana. Da ciência e tecnologia, não sei também.
o senhor tem espaço no ministério de Lula? Eu digo assim, você se candidata a vereador, a deputado, a prefeito, a governador, a presidente da República. Só não existe candidatura nem a secretário de Estado e nem a ministério. Essa candidatura não existe, então eu não sou candidato a nada, nem a secretário de Estado, nem a ministro. Cargo de secretário e de ministro é cargo de assessoria. E quem escolhe é quem foi eleito para isso, e eu acho que não cabe a ninguém, absolutamente ninguém, criar qualquer tipo de constrangimento, seja para o governador eleito, seja para o presidente eleito, fazendo comentários sobre possíveis ministérios. Cabe dar absoluta liberdade ao governador e ao presidente para que eles escolham seus assessores. Então, não cabe a mim comentar sobre nenhuma função pública que eu eventualmente venha desenvolver no país. Governador, o senhor falou... A Bahia, 407 municípios, né? Como o senhor bem conhece, cada região com suas demandas, com suas dificuldades. É um estado muito diverso, muito diferente. Como atender os eleitores desses 407 municípios a partir de 1º de janeiro e levar desenvolvimento regional ao estado todo? Olha, o Rui já deixou uma boa lição. É claro que a gente tem que aperfeiçoar e avançar nessa lição que ele fez. Ele construiu uma agenda forte de consórcios, portanto, os prefeitos sabem muito bem quais são os principais problemas de água, de estradas vicinais, de educação, de saúde. Nós conseguimos com o Rui investir numa área que não era nossa, que foi a educação infantil, fazendo creches, porque a gente entendia a importância disso. Então essa é uma estratégia que a gente faz. Nós temos um modelo de atuar nos municípios, nos mais longínquos, com as cooperativas, as associações, com investimento da agricultura familiar. Nós temos inclusive investimentos feitos com o próprio Estado, quando a gente chega com um hospital regional, quando a gente chega com uma escola estadual. Então, a gente vai avançar nesse aspecto, evoluir nesse aspecto, cuidando da relação com os prefeitos, com os consórcios e movimentos sociais.